Olá, sexto ano, vamos começar então com mais uma aula de geografia e agora com um conteúdo novo, ok? Que pertence à apostila 3. Vamos falar de climatologia. Lembrando que esse assunto é um assunto longo e complexo, então o vídeo vai ser dividido entre parte 1 e parte 2, ok? Então vamos lá, galera. Climatologia. O assunto voltado à climatologia pertence à geografia física. Lembrando que a geografia, como uma ciência que estuda todo o planeta Terra, se divide em duas partes. A geografia fisiográfica, que é exatamente a parte física da Terra, e a geografia humana, que vai analisar as questões políticas, sociais e econômicas. Na parte da geografia física, nós temos o quê? A climatologia, a geomorfologia, que é a formação, como foram se formando os relevos ao longo do tempo, os abalos sísmicos, os tipos de solo, intemperismo e erosão. O que é intemperismo e erosão? São modificadores do relevo da parte externa, ou seja, aqui da parte da superfície terrestre, que pertence aos elementos exógenos, e a parte dos elementos endógenos são os modificadores do relevo da parte interna, mas isso é assunto para mais para frente, ok? Então lembrando que climatologia pertence à geografia física. E antes de falarmos da climatologia, vamos relembrar como é que a Terra se divide nas esferas. As esferas é como a parte da superfície da Terra se divide. É a litosfera, que são todas as camadas de rochas, a atmosfera, que são todos os gases que compõem, que existem aqui na atmosfera, que nós respiramos, não só os que nós respiramos, como os gases da atmosfera que estão bem superior a nós, ok? No nosso caso aqui, nós temos ali como grande base de respiração os gases nitrogênio e o oxigênio, ok? A hidrosfera, que são as esferas das águas, tanto rios, mares, oceanos, água sólida, e a biosfera, que é todo o conjunto de vida. A biosfera está presente tanto na litosfera, como na atmosfera, como na hidrosfera, ok? Dessas esferas, qual foi a primeira que se formou? Foi a litosfera, camada de rochas, ok? Lembrando que nós temos diversos tipos de rocha, só que nós temos 3 famílias de rochas, que todas as rochas que vão surgir vão pertencer a esses 3 tipos. Nós temos as rochas ígneas, que são as rochas magmáticas, que se formaram, que continuam se formando com o material do magma, ok? As rochas sedimentares, que são tipos de rochas que se formam com os sedimentos de outras rochas, e as rochas metamórficas, que são rochas que estão sempre em grandes transformações, que podem derivar tanto das rochas magmáticas como das rochas sedimentares, ok? Agora vamos falar do tempo e do clima. Tempo e clima sempre gera dúvidas, ok? Muitas pessoas confundem tempo e clima. Qual é a diferença? A diferença é que o tempo ele é momentâneo e o clima ele é predominante. O clima é muito mais duradouro e o tempo vai depender das questões atmosféricas, ok? Nós temos os climas tropical, equatorial, subtropical, clima polar, clima temperado, clima mediterrâneo, clima desértico, ok? E o tempo vai derivar ali das questões atmosféricas, ok? Então, sempre o clima ele é mais duradouro e o tempo ele é momentâneo, ok? O tempo corresponde ao estado atmosférico em um determinado local de forma momentânea. Então essa é a melhor definição que nós temos. O tempo corresponde ao estado atmosférico em um determinado local de forma momentânea. E o clima? O clima é uma condição duradoura, ou seja, mais permanente do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Então, para ter um clima estabilizado, um clima certo, com grandes afirmações, depende de uma contagem, de uma análise atmosférica de no mínimo 30 anos, ok? Isso faz com que o clima seja mais duradouro e o tempo seja momentâneo, ok? O clima, podemos considerar então que o clima ele é permanente e o tempo ele tem questões atmosféricas, então ele age de forma momentânea, ok?
Então vamos ver aqui os principais fatores do clima. Isso é muito importante, pessoal. É muito importante. Os pontos mais importantes em relação à climatologia tá aqui. Para vocês entenderem clima aqui e durante toda a vida de vocês, esses pontos que estão aqui, esses tópicos em formas de seta, são muito importantes na questão da climatologia. Latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, massas de ar, correntes marítimas e localização geográfica. São os pontos que vão definir. Todos os exercícios em relação à climatologia que vocês terão vão envolver esses pontos aqui, ok? Então vamos lá. O que é latitude? As latitudes, pessoal, são os locais, as localizações da Terra. Então vamos relembrar o que é latitude baixa e o que é latitude alta. Latitude baixa é sempre próxima à linha do Equador, ok? Sempre próxima à linha do Equador, as latitudes serão, no caso a linha do Equador, é um paralelo com latitude de 0 graus. Então, essa parte próxima à linha do Equador, ela vai ser sempre quente. Por que ela vai ser sempre quente? Porque é a parte da superfície terrestre que é mais iluminada pelo Sol, ok? Por causa da inclinação da Terra. Então, latitude baixa é próxima à linha do Equador. Os países, estados brasileiros, regiões que são cortados pela linha do Equador são sempre latitude baixa. No caso do Brasil, nós temos um pedaço do Amazonas cortado pela linha do Equador, grande parte de Roraima, um pedaço do Pará e grande parte do Amapá cortado pela linha do Equador. Então, tudo que é aqui próximo da linha do Equador é sempre quente, ok? Então, os climas ali próximo que se formam próximo à linha do Equador sempre vão ter características quentes e úmidas, ok? É como o clima amazônico. O clima da Amazônia é um clima equatorial. Tem que condições? Tem condições quentes e úmidas. Por quê? Porque está bem próximo a essa parte de latitude de 0 graus, ok? E latitudes altas? Latitudes altas são próximo aos círculos polares. É próximo ao Ártico e próximo à Antártida, ok? São as latitudes altas. E sempre próximas às latitudes altas, teremos climas mais frios, climas temperados, climas com a denominação mesmo de frio e climas polares, ok? Quais são os círculos polares? O Ártico no hemisfério norte e a Antártida aqui no hemisfério sul. Então aí são latitudes altas, tanto faz a norte como faz a sul, ok? Sempre subindo e descendo, as latitudes aumentam, chegando a 90 graus em latitudes, tanto na Antártida, aqui no hemisfério sul, como no Ártico, no hemisfério norte, ok? E as latitudes médias? Latitudes médias são as partes ali cortadas pelos trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, ok? Aquelas partes, os locais, países, estados, regiões que são cortados tanto pelo trópico de Câncer como pelo trópico de Capricórnio, vão ser zonas, vão ser locais variáveis. Por quê? Vão estar recebendo influência tanto da linha do Equador, da parte mais quente da Terra, como das partes frias do Ártico, no hemisfério norte, como da Antártida, aqui no hemisfério sul. Ok? Então, a latitude, ela dá grandes características muito importantes para as questões climáticas. Altitude também. Por quê? Quanto mais alto é o local, mais frio ele vai ser. Quanto mais baixo é o local, menos frio vai ser. Então, tem condições muito fortes. Vamos pensar aqui no Peru. O Peru, que é um país que tem grandes altitudes, né? As altitudes são uma das mais altas do mundo, ok? E os picos das montanhas ali das Cordilheiras dos Andes são locais muito frios. Porém, a latitude do Peru não é uma latitude tão baixa, ok? Não é uma latitude tão alta, quer dizer, não é uma latitude alta, porque está próximo da linha do Equador. Porém, por estar ali próximo, né, de um local alto, ter uma altitude elevada, vai ser um local frio. Então pense, sempre locais frios sempre locais altos com grandes altitudes são locais mais frios. E locais com altitudes menores são locais mais quentes. Porém, se temos um local de menor altitude, só que de grande latitude, ele também vai ser frio. O que significa grande latitude? Próximo aos polos.
mas mesmo assim é um local de planície, vai ser frio do mesmo jeito, por causa da latitude. Então, entendendo que a latitude diz todas as questões, todas as condições climáticas, ok? Então, latitude e altitude influenciam muito no clima. E a maritimidade e continentalidade? Maritimidade são as massas de ar que vão se formar próximo do mar. Essas massas de ar que se formam próximos do mar são massas de ar mais úmidas, e as continentalidade é as que se formam longe do mar, ok? Que traz condições mais secas. Então, isso influencia também no clima. Massas de ar. Massas de ar são essas massas que se formam, né? Esses conjuntos atmosféricos que se formam de acordo se ele está próximo à continentalidade, se ele está mais afastado do mar, vai ter condições mais secas. Se ele está próximo do mar, vai ter condições mais úmidas, ok? Correntes marítimas. Também nós temos as correntes do Pacífico, as correntes do Oceano Atlântico, ok? As correntes do Pacífico normalmente são mais frias e as correntes do Atlântico normalmente são mais quentes, mas tudo vai depender dessa aqui, ó, é a latitude que vai dizer tudo isso. Localização geográfica, mesma coisa que latitude. Se for um local de latitude alta, significa que vai ser mais frio. Se for um local de latitude baixa, significa que vai ser mais quente, ok? Principais elementos do clima: radiação, temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar. É mais ou menos aquilo que nós já falamos. Questão da radiação, de como que vai ter, né, o sol batendo de uma forma intensa ou menos intensa. Questão da temperatura, vai depender da latitude e da altitude. Pressão atmosférica, locais mais altos, nós temos o quê? Nós temos menos pressão atmosférica, ou seja, menos conjuntos de gases. Locais mais baixos, mais pressão atmosférica, mais conjuntos de gases. Tanto que pessoas em grandes altitudes passam mal, falta de ar. Pessoas que vão, por exemplo, para o Chile, para o Peru, locais de cordilheiras de grandes montanhas, de repente ficam com dor de cabeça, de repente não, normalmente ficam com dor de cabeça e com falta de ar por causa da altitude. Então é a questão da pressão atmosférica. E a umidade do ar. A umidade do ar vai depender também se é um local mais próximo do mar ou um local mais afastado, ok? Pessoal, eu vou encerrando aqui esse vídeo e nós já começamos com a parte 2, ok? Até daqui a pouco.